Boa tarde, eu sou o professor Cláudio Machado. Estamos em mais uma edição do nosso Boca Aberta, o nosso podcast para falar sobre odontologia. E hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial. Para a gente é uma alegria muito grande ter o senhor aqui com a gente. Estamos recebendo o Dr. Wagner Damasio, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a odontologia de Governador Valadares, vai falar um pouquinho sobre a odontologia na Univale, já adiantando que o Wagner Damasio, Dr. Wagner Damasio, é da primeira turma do nosso curso de odontologia, que esse ano está completando 50 anos. Então é uma honra muito grande receber o senhor. Obrigado, Cláudio. Conta um pouquinho para a gente, Wagner, sobre a história do senhor dentro do nosso curso de odontologia da Univale. Vamos falar da minha história. Vamos falar sobre a minha história, mas nela nós temos que falar também da nossa turma, primeira, né? Como começou essa história, como começou a ser criado asas para muitas coisas em Governador Valadares, principalmente para nós da odontologia. Então, Cláudio, a odontologia em Valadares, ela começou em 1975, né, quando nós passamos no vestibular, frequentamos o vestibular aqui e dei sorte, graças a Deus passei. E na nossa turma vieram pessoas de vários lugares, de outros estados e de outras cidades vizinhas. Então foi assim, um mesclado de pessoas que tiveram uma garra muito grande. Por quê? É a primeira turma de odontologia. Nós não tínhamos nada ainda construído. Tínhamos apenas salas de aula que eram lá no MIT. A nossa turma, quando se juntou a primeira vez, nós tivemos uma recepção muito boa. Fomos calouros da engenharia. Os calouros abusaram muito da gente, jogaram óleo, jogaram terra, jogaram um punhado de coisa, pó, serra. E nós ficamos num saco, esses sacos de mercado, né? Ali dentro nós ficamos ali, mas foram horas gostosas demais. E ali começou a amizade da gente, né? E essa amizade, ela é duradoura, ela está até hoje, né? É tanto que quando nós fizemos 45 anos de formado, você nos recepcionou aqui com muito orgulho na Univale, né? Você nos deu um apoio muito grande. E aqui viemos com os colegas que muitos não tinham voltado aqui. Então, nesse último evento agora, o ano passado, nós fizemos uma festa que foi maravilhosa. Tiveram choros, alegrias, nossa, foi bom demais. Então, e voltando lá no princípio, quando nós passamos, a gente receberam as pessoas de fora e aí começamos a frequentar aulas no MIT. Porque nós não tínhamos aqui o campus não existia, né? E nós ficamos assistindo aula lá no MIT, né, que a gente chama de MIT, na engenharia, nas salas de aula, e lá teve o primeiro laboratório que nós frequentamos, que era de anatomia. E quem eram os professores na época era o Dr. Omerildo, né, e mais alguns colegas dele que também começaram. Então, lá tivemos professores, Dr. Jair Constante Soares, Dr. Rui Moreira, Dr. Armando Gobira, o Juan, José Antônio, Mário, todos eles se pronunciaram para que nós pudéssemos ter conhecimentos. Isso foi muito relevante, foi muito bonito, foi muito bom. E nesse ínterim, a Univale, ela já tinha o seu diretor, o Dr. Ilo Marigo, né? Uma pessoa maravilhosa que conduziu muito bem aqui. E também a Beth Esteves, que foi a nossa secretária-geral. Então esse pessoal estava todo engajado em fazer uma formação verdadeira, uma formação boa. E há de ressaltar também o Dr. Talmir Canuto, né? Que teve uma importância relevante, uma pessoa extremamente organizada, boa, que deixou uma marca, até hoje ele é lembrado em Valadares, né? E dentro desse contexto, foi necessário que a gente começasse a ter as aulas práticas. Então nós viemos para o campus.
O campus tinha uma sala de madeira que foi construída para as aulas aqui, nós migramos para cá, né? E existiam 2 clínicas somente, onde tinha a turma A e a turma B. Então nós éramos 74 formandos, né? Que foram divididos em 2 clínicas, mais nada. Aqui tinha algumas áreas calçadas, algumas áreas com saibro. Ônibus para chegar aqui, às vezes, era de maior dificuldade. Isso que eu ia perguntar, como é que chegava, né? Nossa, rapaz, carro então, ônibus, agarrava e tinha que chamar um caminhão para puxar. Os nossos carros eram puxados quando tinha muita lama. Carros assim que, alguns tinham os carros deles, né? E aí começou a ter uma proporção bem maior de obras que hoje virou esse universo, né? A Univale é muito bonita, muito bacana, grande demais, nossa mãe. E isso foi o Valadares começou a virar um polo educacional grande. E a Univale é o principal deles, né? E quantas pessoas vieram para cá, para esse crescimento, para esse progresso? O comércio melhorou, tudo melhorou em relação às escolas que aqui foram montadas, de odontologia, de fisioterapia e psicologia. Tudo se tem um princípio e esse princípio gerou todas essas escolas em Governador Valadares. Então esse foi um marco principal e primeiro que foi a formação da odontologia em Valadares. Que era FOG lá no início, né? Antigamente era FOG. Faculdade de Odontologia de Governador Valadares. É FOG e tem o V também no finalzinho. Tem o V no final, né? Sabe o que é legal, que foi marcante para mim nessa participação lá, que eu fiquei muito honrado em participar desse momento de vocês de 45 anos, é ver a quantidade de pessoas que estavam aqui, né, Wagner? E quando a gente estava caminhando em alguns pontos, a alegria deles verem isso aqui do jeito que é hoje. Então, eles iniciaram lá em 1975. Sim. São a primeira turma que se formaram em 1979. Estavam aqui ano passado. E aí ver toda a estrutura que hoje tem. E aí passa esse filme na cabeça que o senhor está falando. A dificuldade que era para chegar, os desafios daquela época. Muitos desafios. E a gente entender que hoje nós somos Odontologia Univale, com a força que nós temos, graças a vocês, né? Graças a vocês que iniciaram isso aqui. É muito bacana, né, Cláudio, isso aí, ser mencionado assim por você, tá? Mas assim, tinha muita coisa em volta disso. Quando nós fizemos esse encontro o ano passado, né, de 45 anos de formado, nós fizemos a comissão, que era eu, a Nádia e o Paulo Roberto Reis. Só cortando um pouquinho. Lembrando que é 45 anos de formado, mais 50 anos de Univale. Sim, 50 anos de Univale. Então, de formado... De odontologia. De odontologia, formado 45. Então, graças à internet, nós localizamos todos. Olha, pra você ter uma ideia, veio um cara lá do Mato Grosso, sabe? De Corumbá. Veio um cara de Corumbá, o Gustavo. Veio gente do Rio de Janeiro, veio gente de todos os rincões de Minas Gerais, porque tinham pessoas de cidades e de próximas cidades longe, Montes Claros. Então vieram muitas pessoas. Então, de 74 formandos, passou para 70, porque nós perdemos 4 colegas que faleceram, né? E de 70 pessoas, nós tivemos aqui 63 pessoas. Um número recorde. Recorde? Muita gente. Muito. Todos confiaram, vieram. A felicidade ficou estampada nos olhos de cada um. E fizemos uma festa muito boa, muito boa. Com todos os professores, o doutor Zé Mauro estava lá. Ixi, Maria, estava o Armando Gombeira, né, que é potencialmente... Se eu não me engano, o Juan estava presente também. O Juan estava presente, os funcionários. Funcionários. Sabe? E aí geramos até um documentário bacana sobre a nossa turma. Esse documentário durou 6 meses para ser feito, mas saiu. Aí vimos os colegas nossos com seus filhos, com os parentes, mas foi uma alegria assim. Na hora das fotos você viu, né? Vi. O povo juntava e queria fazer foto de tudo. De tudo. E numa alegria, né? No orgulho, né? De tudo que viveram. E esse documentário a gente vai querer pra gente colocar no nosso 50 anos, lá no dia do nosso encontro de egresso na sexta-feira à tarde. Vai ser um orgulho muito grande pra gente rodar, né? Lá nos nossos telões, lá no auditório, esse documentário feito aí
pelo Wagner e por toda a equipe, né? Toda a equipe. Dos 45 Isso, anos, né? Porque sim. a gente não faz nada sozinho, né, Wagner? Não. De jeito Aí nenhum. tá dedicado a todas essas pessoas, né? Mas se eu te perguntasse, Wagner, hoje assim, uma história marcante. Hoje nós estamos fazendo 50 anos do curso. Sim. Então se eu te falo, Wagner, me fala uma história marcante sua dentro do curso de odontologia. Bom, veja bem, então há uma história marcante. É difícil contar uma só, difícil, né? mas são muitas, né? São muitas, né? Eu acrescento aqui, assim, por exemplo, a minha história, né? E de vários colegas nossos, não é só a minha, não. Quando nós formamos, Valadares tinha poucos dentistas, certo? Assim, então era assim, não tinha empregos, né, em prefeitura, estavam todos já ocupados pelos dentistas antigos. Uhum. E eles foram também responsáveis para nos dar a mão como formandos. Muitos. Nossa, Os primeiros egressos, né? Primeiros da região. egressos, exatamente. Então, muitos partiram para outras cidades aqui próximo para fazer odontologia, como fazem até hoje, né? Aí o que aconteceu também, Cláudio, é que quando eu formei eu não tinha local para trabalhar. Meu pai não tinha condições financeiras de me ajudar. E eu fiquei, o que eu faço? Então eu falei assim, eu vou dar aula de biologia. Que uma pessoa que tem um curso superior, médico, dentista, etc., né? Ele pode dar aula de biologia. Ele tem conhecimentos totais para isso. Então tinha uma vaga no Imaculada, eu peguei essa vaga. E quando eu fui para lá, eu tinha um cabelo grande, grandão mesmo, e que a irmã lá do colégio, a irmã Clara, falou assim, com o disciplinário era o Truman. Truman era um polícia militar aposentado. Que era disciplinado do Imaculado. Era subsidiado do Imaculado. Aí essa irmã falou assim, ô Truman, esse moço tem um cabelo grande, isso aí não atrapalha ele dar aula, não? Não atrapalha. Essas meninas vão ficar olhando ele com aquele cabelão grande. Meu Deus do céu. Aí ele falou assim, não, irmã, pode apostar nele. Eu tive um bate-papo com ele e ele vai ter resultados bons aqui. Acabei tendo bons resultados e quando eu dava aula era de escrever no quadro de giz. E eu estava mais evoluído que eu já fazia slides desde a minha época de odontologia. As nossas turmas que eram convidadas para fazer palestras, essas coisas, a gente já tinha a manha da máquina fotográfica, fazer slides. E quem foi responsável por isso, que eu adoro muito, Dr. Lima Filho. Ele deu aula para nós, para a nossa turma com slides, e ele me ensinou a fazer slides, falou assim, não, eu faço para você, lá para o Imaculado. E depois eu inverti o caso. Aí eu passei a fazer slide para ele dar aula na profissão dele. Engraçado. Então essa aí é uma das histórias gostosas. Então eu dei aula no Imaculado durante 8 anos, depois eu recebi um convite para dar aula na Univale. Aí vim para cá, aí eu larguei o Imaculado, entrou outro professor lá, e eu vim para cá e fiquei aqui muitos anos selecionando. E graças a Deus, para mim foi uma época maravilhosa trabalhar aqui. E com muitos egressos hoje no mercado de trabalho. No mercado, né? no trabalho, exatamente. E aí a gratificação daquilo, tudo que o senhor recebeu, diversos anos aí passando para vários egressos, né? Sim. Porque o que eu costumo dizer, a gente fala muito aqui, nas nossas conversas, doutor Wagner, é porque a nossa odontologia Univale, ela está em todo o Brasil. Né? Antigamente vinha muita gente de fora para poder fazer odontologia aqui. Hoje menos, porque advindo aí de muitas universidades, né, que foram criadas. Mas com muita alegria a gente ainda fala, e fala com muito orgulho. Saiu da Univale, a gente só recebe notícias boas dos profissionais que estão trabalhando no mercado. Só elogios, né, Cláudio? E só elogios, né? E aí, quando eu estou traçando esse paralelo, para a gente falar um pouquinho da outra função do senhor hoje, né, que o senhor desempenha, o senhor ainda é cirurgião dentista, mas hoje o senhor está à frente, né, também, novamente, né, o senhor já esteve à frente em outros momentos, mas está à frente novamente hoje do nosso CRO. Hoje o senhor é delegado do nosso CRO aqui do Governador Valadares. Fala um pouquinho, né, para o pessoal, eu não sei se são todos, né, porque isso foi recente que o senhor está como delegado, mas fala um pouquinho também do CRO, da importância do CRO junto da nossa odontologia. Sim, Cláudio. A minha entrada no CRO foi feita pelo Dr. Armando Gobira. Eu tinha... O Armando é forte na vida do senhor, hein? Muito. Um amigo muito grande. Uma pessoa muito querida, né? Muito querido, muito. O Armando um dia me convidou, falou assim, Wagner,
vamos ajudar o CRO lá em Belo Horizonte? Eu falei assim, mano, vamos sim. Eu tinha 5 anos de formado, eu fui representante como representante do CRO aqui em Valadares, né? Mas aqui não tinha ainda essa construção, essa capacidade grande aí de entrarmos na área mais profundamente. Então, eu fui um representante do CRO, depois o Dr. Arnaldo Garrocho me chamou para ser delegado do CRO Belo Horizonte, e eu estou lá até hoje. E de uns tempos para cá, nas últimas gestões do CRO, eu também fui delegado e agora recebi o convite do Dr. Arnaldo para ser delegado numa situação completamente diferente, sabe? Porque o CRO estava sob intervenção na presidência do Dr. Arnaldo, então ele formou uma diretoria, me chamou também, me convidou para ser delegado, né? Então houve destituição da diretoria do CRO e de todas as delegacias que estavam com representantes, mas isso aí as pessoas voltam depois, né? Então eu estou lá só como interventor, ajudando a classe odontológica, porque o CRO, você sabe, está passando por um problema difícil, complicado, né? Com a diretoria passada, que está sendo chamada para prestar depoimentos de muitas coisas, né? Então, estamos esperando isso, aguardando que isso para terminar rapidamente, para que a gente volte a ter uma normalidade do CRO. E também, Cláudio, eu fui presidente da ABO aqui, e durante nossa gestão, nós fizemos o primeiro Congresso Internacional de Governador Valadares. Internacional. Regional de Governador Valadares. Você precisa de ver que nós tivemos lá 1.352 pessoas inscritas, numa época que em Belo Horizonte atingia mais ou menos esse número. Então, um marco, né? É um marco. E graças a quem me ajudou, quem foi meu coordenador, Dr. Armando Gobira. E junto com a diretoria bacana, onde estava o Renato Girelli, muita gente boa, ainda alunos que nos ajudaram. E foi um marco, foi um estupim que gerou muitos outros encontros aqui em Governador Valadares. E é tão bacana, né? Então a gente vê que o senhor tem toda a tríade, né? Odontologia Univale, que é a força da odontologia em Governador Valadares há 50 anos. Delegado do CRO por algumas vezes e hoje, interinamente, mas delegado do CRO. E já presidente da BO, né? Que já foi presidente da BO. E a BO hoje, que é parceira da Univale. Parceira da Univale. Hoje a Univale é a Univale ABO nos cursos de pós-graduação. Né? E a gente não pode esquecer também, quando fala de ABO, de lembrar de todos aqueles que estiveram lá desde o início. Né? Eu já fiz curso, fiz especialização na BO, até inclusive terminei minha especialização em periodontia lá na BO. Que bom, e quando a gente entra lá na salinha, a gente vê o quadro, né, de todos os ex-presidentes. Né? Tá a foto do senhor lá, que eu já vi. Né? E é muito legal, né? Muito legal. Ter o senhor aqui é muito legal, saber dessas histórias. Né? Eu acho que o público aí de casa que vai estar assistindo, os cirurgiões dentistas, o nosso público em geral, conhecer um pouquinho mais do que é o profissional, do que é a pessoa Wagner Damasio, né? E muito orgulho nesses 50 anos ter o senhor com a gente. Muito obrigado. Eu queria convidar o senhor, né, aproveitando também, sendo um convite extensivo a todos os ex-alunos da Univale, todos os egressos da Univale, estarem presentes com a gente no nosso congresso no dia 8 ao dia 12 de setembro. Na sexta-feira a gente vai ter lá um encontro bacana de egressos, na sexta-feira à tarde, e de ex-professores que já passaram pelo curso de odontologia. E aí o senhor vai estar como ex-aluno, vai estar como ex-professor e vai estar principalmente como um convidado muito especial do curso de odontologia. É um convite que eu faço para o senhor estar presente com a gente nesses momentos, né? E realmente uma felicidade muito grande ter o senhor aqui com a gente. Então eu gostaria de passar um pouquinho mais, nosso tempinho está encerrando, para passar a palavra para o senhor, né? Para o senhor falar, encerrando essa nossa conversa, desse sentimento de fazer parte desses 50 anos do nosso curso de odontologia. Ô Cláudio, muito obrigado pelo convite, estarei presente sim. Para mim é uma honra. Eu sou uma pessoa que eu vim ao mundo mais para ajudar, não para receber, sabe?
eu podendo ajudar na formação dos alunos, na CRO, na BO, isso faz parte da minha forma de prestar uma atenção à escola que me reconheceu, a escola em que eu estudei, na Escola de Odontologia da FOG e da Univale de Governador Valadares. Muito obrigado, viu, pelo convite, estar aqui, e estarei sempre presente quando for necessário. Muito agradecido, Wagner. A gente encerra por aqui e até semana que vem a gente vai estar aí com um novo convidado também especial no nosso podcast Boca Aberta.